Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos para a nossa segunda aula sobre equilíbrio químico, onde falaremos sobre a constante de equilíbrio. Vamos considerar, a partir de agora, as quantidades de reagentes e de produtos no equilíbrio. A expressão que relaciona matematicamente essas quantidades é o que chamamos de constante de equilíbrio. Então, vamos tomar como exemplo a reação H2 mais I2 formando 2HI. Nós teremos uma velocidade de reação direta, que aqui está representada como V1, e uma velocidade de reação inversa, representada como V2. Se considerarmos que tanto a reação direta quanto a reação inversa ocorrem em uma única etapa, ou seja, temos reações elementares, podemos escrever a equação da velocidade de cada uma dessas reações, ou seja, de cada sentido. Na reação direta, a lei de velocidade será V1 igual a K1 vezes a concentração de H2 vezes a concentração de I2, que são os meus dois reagentes no sentido direto da reação. No sentido inverso, a reação é lida ao contrário, então o HI passa a ser meu reagente. E a lei de velocidade da reação inversa deve ser V2 é igual a K2 vezes HI ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque nós temos 2HI na reação. K1 e K2 não são necessariamente iguais, pois eu tenho reações que ocorrem em sentidos diferentes. Utilizando essas leis de velocidade, nós podemos determinar a constante de equilíbrio para essa reação. Quando a reação atinge o equilíbrio, V1 e V2 são iguais, então nós podemos igualar as duas leis de velocidade. K1 vezes a concentração de H2 vezes a concentração de I2, que é a lei de velocidade no sentido direto, será igual a K2 vezes a concentração de HI ao quadrado, que é a lei de velocidade no sentido inverso. Isolando as constantes K1 e K2, nós teremos K1 sobre K2 é igual a concentração de HI ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. K1 sobre K2, nós podemos transformar em Kc, que é a constante de equilíbrio em função da concentração das espécies. Então, nós temos a expressão de Kc, ou seja, da constante de equilíbrio em função da concentração, como sendo concentração de HI ao quadrado dividida pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. A constante de equilíbrio em função da concentração não pode ser aplicada para sólidos e para água líquida, pois sólidos e água líquida têm o que nós chamamos de atividade constante, ou seja, não têm a sua concentração variada durante o equilíbrio químico. Analogamente, nós podemos tirar a constante de equilíbrio em função da pressão das substâncias. Quando o sistema em equilíbrio apresenta componentes gasosos, nós podemos expressar essa constante de equilíbrio em função das pressões parciais em atm para cada um dos gases participantes na reação. Então, considerando o nosso mesmo exemplo, a reação H2 mais I2 formando 2HI, nós teremos a mesma relação matemática. Então, K1 sobre K2 é igual, neste caso, a pressão parcial do HI ao quadrado dividida pela pressão parcial do H2 vezes a pressão parcial do I2, ou seja, neste caso, como estamos falando da constante de equilíbrio em função da pressão, nós iremos dar o nome de Kp. Então, Kp será igual à pressão parcial do meu produto, que é o HI ao quadrado, dividido pelos meus reagentes, que são o H2 e o I2. O Kp só pode ser aplicado para os componentes gasosos da reação. Então, não irão entrar substâncias no estado líquido ou sólido. Generalizando, nós podemos expressar Kc e Kp da seguinte forma. O Kc vai ser a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Já o Kp será a pressão parcial dos produtos
elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela pressão parcial dos reagentes, elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, a única diferença que existe entre Kc e Kp é a forma de expressar essas constantes de equilíbrio. Kc eu estarei representando em função de concentrações e Kp em função das pressões parciais. Com base nas expressões do Kc e do Kp, nós podemos determinar que substâncias existirão em maior quantidade no equilíbrio químico, se são os reagentes ou os produtos, visto que, no equilíbrio químico, as quantidades de reagentes e produtos não são necessariamente iguais. Então, nós podemos fazer uma análise da ordem de grandeza das constantes de equilíbrio. Se o Kc ou Kp for igual a 1, isso significa que reagentes e produtos estão na mesma proporção. O equilíbrio não está deslocado para nenhum dos lados. A segunda possibilidade é se o Kc ou o Kp for maior que 1. Isso significa que eu tenho mais produtos do que reagentes nesse sistema, ou seja, o meu equilíbrio está deslocado para o lado dos produtos. E a terceira possibilidade é quando o Kc ou o Kp é menor do que 1. Neste caso, eu tenho mais reagentes do que produtos, então o meu equilíbrio está deslocado para o lado dos reagentes. As setas diferentes, ou seja, as setas com o sentido dos produtos maior do que o sentido dos reagentes, no caso do equilíbrio estar deslocado para os produtos, e no sentido dos reagentes maior do que no sentido dos produtos, no caso inverso, não são obrigatórias de serem usadas, mas existe essa possibilidade da representação do deslocamento do equilíbrio já na seta reacional. Isso não significa que, quando temos as duas setas no mesmo tamanho, o equilíbrio necessariamente vai ter o Kc ou Kp igual a 1. As reações podem ser representadas com este tipo de seta e, ainda assim, termos quantidades de reagentes e produtos diferentes. Algumas considerações são importantes para o Kc e o Kp. Os valores de Kc e Kp só dependem das concentrações das substâncias no equilíbrio, isto é, não dependem das concentrações iniciais dessas substâncias. O valor do Kc varia de reação para reação, e para uma mesma reação, ele pode variar com a temperatura. E relembrando que o equilíbrio químico pode ocorrer tanto em sistemas homogêneos, em que todos os participantes estão na mesma fase, como em sistemas heterogêneos, em que os participantes se encontram em mais de uma fase da matéria. Com as expressões de Kc e de Kp montadas, nós podemos calcular o valor numérico para o Kc e para o Kp. Vamos determinar o valor de Kc para a reação abaixo, nas condições mencionadas. A reação é 2NO mais O2, dando 2NO2. Considere que, no equilíbrio, as concentrações das espécies são NO, 1 mol por litro, o O2, 1,5 mol por litro e o NO2, 0,1 mol por litro. Qual será o valor de Kc? Bom, para chegarmos ao valor de Kc, primeiro nós precisamos montar a expressão para o Kc, lembrando que Kc é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, cada uma dessas substâncias elevadas aos seus coeficientes estequiométricos. Então, nós temos o quê? Meu produto é o NO2 e os meus reagentes, o NO e o O2. Então, a expressão para o Kc vai ficar NO2 ao quadrado, pois eu tenho o coeficiente estequiométrico do NO2 como sendo 2, dividido pela concentração do NO, também ao quadrado, devido ao coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do O2. Neste caso, é só substituirmos os valores que foram dados. Então, o NO2 é 0,1, que será elevado ao quadrado, o NO é 1 e o O2 é 1,5. Fazendo esse cálculo, nós temos que o Kc para esta reação será 6,7 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos fazer mais alguns exercícios. Esta questão fala assim:
O gráfico mostra a variação das concentrações dos reagentes e produtos durante um experimento em que foram empregados 1 mol de I2 e 1 mol de H2 em 1 litro, segundo a equação. E ele dá aqui a reação para a gente. Qual é o valor de Kc nessas condições? Lembrando que, apesar do enunciado ter dado as quantidades iniciais de I2 e H2, nós não utilizamos esses valores para o cálculo da constante de equilíbrio. Nós precisamos do quê? Dos valores no equilíbrio. O gráfico está mostrando que partimos de 1 mol de I2 e 1 mol de H2 e 0 do HI, que é o meu produto. E aí, enquanto a concentração do I2 e do H2 diminui, a concentração do HI aumenta, até chegar em um ponto onde as curvas ficam horizontais. Este ponto onde as curvas ficam horizontais, ou seja, no tempo 7, nós temos o estabelecimento do equilíbrio químico. Então, são esses valores a partir do tempo 7 que nós devemos aplicar na expressão da constante de equilíbrio. Então, primeiramente, montando a expressão da constante de equilíbrio, nós teremos Kc igual a concentração de HI ao quadrado, pois eu tenho o HI com o 2 na frente, dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. Então, agora vamos substituir os valores. HI no equilíbrio nós temos 1,6 e o H2 e o I2 no equilíbrio nós temos 0,2. Então, nós ficaremos com 1,6 ao quadrado dividido por 0,2 vezes 0,2. Realizando este cálculo, nós temos um valor de Kc igual a 64. Agora, um exemplo de cálculo de Kp. Considerando um reservatório mantido a temperatura constante, tem-se estabelecido o equilíbrio químico abaixo, sendo que as pressões parciais no equilíbrio são PCl5 igual a 0,15, PCl3 igual a 0,30 e Cl2 igual a 0,10. Assinale a alternativa correta para o valor de Kp em atmosfera da reação. Então, nós temos aqui a reação PCl5 formando PCl3 mais Cl2. Montando a expressão do Kp, nós teremos o quê? Pressão parcial do PCl3, que é o meu primeiro produto, vezes a pressão parcial do Cl2, que é o meu segundo produto, dividido pela pressão parcial do meu reagente, que é o PCl5. Aqui, eu não tenho expoentes diferentes de 1, pois eu tenho na reação a proporção estequiométrica 1 para 1 para 1. Então, substituindo os valores que foram dados, nós teremos 0,30 para o PCl3, 0,10 para o Cl2 e 0,15 para o PCl5. Realizando este cálculo, nós temos um valor de Kp igual a 0,2. Este terceiro exercício, nós temos uma questão de interpretação de constante de equilíbrio. Em um sistema gasoso em equilíbrio, cuja constante de equilíbrio é dada pela expressão Kc é igual à concentração de CO vezes a concentração de H2 ao cubo, dividido pela concentração de CH4 vezes a concentração de água. Indique a alternativa que representa a reação química descrita por esta expressão. Neste caso, o enunciado pede para fazermos o inverso. Nós temos a expressão da constante de equilíbrio e precisamos indicar qual foi a reação que gerou esta expressão. Lembrando que, na expressão da constante de equilíbrio, temos sempre produtos dividido por reagentes, ou seja, CO e H2 são os meus produtos e CH4 e água são os meus reagentes. E quando eu tenho expoente, este expoente é o coeficiente estequiométrico daquela substância na reação, ou seja, na reação química eu preciso ter 3H2. Então, a alternativa que indica a reação química que corresponde a esta constante de equilíbrio é a letra D, CH4 mais H2O, que são os meus reagentes, portanto, estão no denominador, vão formar CO mais 3H2, que são os meus produtos, e, portanto, estarão no numerador na minha constante de equilíbrio. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!